Oi, minha gente, como é que vão? Então, tô gravando essa aula do dia 2 de setembro, porque ela não foi gravada em decorrência do meu programa, que às vezes resolve não querer gravar, né? Então, tô gravando essa aula de literatura do dia 2 de setembro, tá? Nessa aula, nós corrigimos as páginas da página 41 até a página 50, que são referentes a um período literário que nós chamamos de naturalismo, tá bom? Eu botei bem pequenininho aqui, porque você não precisa ficar me enxergando, você tem que só ler o conteúdo e prestar atenção na minha voz. Vamos lá. Leia o trecho retirado do romance naturalista O Cortiço, de Aloísio de Azevedo. Esse romance é o romance do naturalismo. Existem outros, professora Amanda? Sim, evidentemente que existem outros que são do naturalismo, né? Tem um que é o Ateneu. Ele também é desse período naturalista e ele é maravilhoso. Só que o Cortiço, minha gente, ele é o símbolo do naturalismo brasileiro, tá bom? Vamos lá. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente. O que isso quer dizer? Né? O povo tá começando a acordar. Aí, neste lugar, muito bem representado nessa figura, com as casas, né, que não são de pessoas com poder aquisitivo muito grande, né, casas de pessoas humildes, pessoas pobres, né. O cortiço, ele nada mais é do que o símbolo do início das favelas, gente, tá? O início da favela. Tá aí a história portuguesa contada pra nós, tá bom? E uma característica forte do naturalismo que nós estamos vendo, é que os homens, né, quando digo homens eu incluo mulheres junto, né, são comparados a animais, né. Então, quando diz aqui esse zum-zum, usa-se essa onomatopeia para simbolizar um barulho crescente das pessoas, sabe assim, ó. Começam duas pessoas a começar a sussurrar, daí daqui a pouco vem outra pessoa, começa a sussurrar, outra começa a sussurrar. Então, esse conjunto de pessoas sussurrando, falando todas ao mesmo tempo, elas geram um barulho, né, que o Aloísio de Azevedo aqui simboliza como zum-zum, tá? Uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas, mais uma vez comparando homens e mulheres a animais, tá? Uns após os outros lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se, as mulheres precisavam até prender a saia entre as coxas para não as molhar. Gente, essa imagem das mulheres precisavam até prender as saias entre as coxas, né? Olha essa palavra, coxas, já traz aí um caráter de sexualidade, traz toda uma figura de uma mulher do subúrbio, né? Presa entre as coxas, traz aí o corpo da mulher, já tá ressaltando aqui a sexualidade feminina, tá bom? Via-se-lhes a tostada nudez dos braços, porque era uma coisa muito diferente mostrar os bracitos nessa época. O pescoço, e elas despiam, suspendendo o cabelo para todo o alto do casco. Casco, quem é que tem casco? Bicho, né? Quando eu levanto meu cabelo e eu faço uma colinha ou faço um coque, eu tô prendendo ele no alto da minha cabeça, não tô prendendo no casco, no alto do meu casco, porque eu não tenho casco, eu não sou bicho, né? Mas aqui o Aloísio de Azevedo, ele fala mais uma vez, reporta as mulheres mais uma vez com características de animais, tá? Os homens
Estes não se preocupavam em não molhar o pelo. Homem tem pelo? Não. Animais têm pelo. Ao contrário, metiam a cabeça debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra a palma das mãos. As portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem trégua. Latrina, gente, banheiro público, tá? Nesse contexto aqui do cortiço. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças e as saias. Mostra aqui um comportamento, uma denúncia aqui de falta de modos, uma falta de educação, tá? Todos usavam o mesmo banheiro e quando saíam na rua sem nem amarrar as calças ainda ou as saias, tá? As crianças não se davam o trabalho de lá ir. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Ou seja, as crianças não estavam nem aí para as latrinas, elas iam ali no campinho mesmo e faziam o seu xixi e o seu cocô e tá tudo bem, segue-se a vida naturalmente. O rumor crescia, condensando-se. O zum-zum de todos os dias aumentava-se. Novamente o zum-zum, já comentamos. Já se não destacavam vozes dispersas, mas um ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda. Ensarrilhavam-se discussões e resingas. Ouviam-se gargalhadas e pragas. Já não se falava, gritava-se. Mais uma vez aqui, falando da falta de modos dessas pessoas que viviam nesse cortiço. As pessoas não riam baixo, elas davam gargalhadas. As pessoas começam a brigar entre si. Então, todas essas características são características que levam mais próximas o possível do animalesco, tá? Sentia-se naquela fermentação sanguínea algo quente, gente. Algo que fermenta, que lembra o sangue fervendo, quente, tá? Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida. Olha como ele fala de como esse cortiço, de que as pessoas não tinham nenhuma infraestrutura, era lama preta. As pessoas mergulhavam os pés naquela lama vigorosa, preta, né? O prazer animal de existir. Então, o fato de tu existir é um fato de prazer animal, tá? A triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Então, tu és um animal. O som que tu faz durante o dia, quando tu acordas, é um zum-zum. Tu és um animal. Quando tu vai ao banheiro, quando tu irás ao banheiro, tu te comportarás também como animal, porque tu ata tuas calças e tuas saias antes de saíres do banheiro público, tá? As mulheres, quando vão lavar as roupas, elas prendem o cabelo no casco, no topo do casco. Tu és um animal. Então, ao tempo inteiro, ele fala que as pessoas são animais. Da porta da venda, que dava para o cortiço, iam e vinham como formigas fazendo compras. Outro animal ao qual as pessoas estão sendo atribuídas, as formigas, tá? Gente, toda essa análise que eu fiz aqui com vocês deram isso pra mim em aula, tá? No dia 2. Então, aqui só tô lembrando, tá? Temos aqui fossando, envolvendo com o focinho ou a tromba focinho. Bichos têm focinho. Despachavam-se, faziam suas necessidades fisiológicas. Ensarrilhavam-se, envolviam-se em alguma coisa. Resingas, picuinhas ou manchas, né? Brigas, tá bom?
Letra A. O cortiço é um romance determinista. No trecho, os personagens são descritos em sua individualidade humana ou por meio de sua espécie. Justifica sua resposta com base no texto. Então, os moradores do cortiço são vistos em sua individualidade humana, mas como também um aglomerado de machos e fêmeas que produz ruídos animalescos. Então, é visto das duas formas, tá? Retome os termos utilizados para caracterizar os personagens em suas ações de despertar, a que eles se remetem. Então, se remetem ao animalesco, porque chama de casca, tem casco, tem ventas, tem pelo, né? Fazem zum zum. C. O cortiço é um romance de tese, ou seja, nele é trabalhada a ideia de que o meio influencia o ser humano e determina o que ele é. Então, quem vive no cortiço vai viver dessa forma, né? Se nós vivêssemos no cortiço, nós iríamos lá no banheiro público e nós sairíamos atando as calças, sem nem atar as calças antes de sair do banheiro público. Por quê? Porque todo mundo age daquela forma. Nós iríamos agir também, tá? De que modo a descrição dos personagens corrobora essa tese, considerando-se como são descritas suas ações no penúltimo parágrafo? Então, os moradores do cortiço são descritos como animais, e suas ações corroboram a tese de que, ao viverem em um lugar promíscuo, em que se compartilham latrinas e água para lavar-se, as pessoas agem de forma animalesca, ou seja, acabam por agir de forma instintiva, brigando, sendo violentas, gritando e etc. Tá? No parágrafo final, ao tratar dos personagens, o narrador utiliza o termo formigas. Simbologicamente, aqui podem ser associadas às formigas. Então, aqui o livro, né, ele traz a história da cigarra e da formiga, né? Que a formiga é aquela pessoa, né, que trabalha e tem a recompensa depois. E a cigarra não. Na fábula, a cigarra está durante um belo dia de sol, né, voando, feliz e faceira. E a formiga não, a formiga está lá trabalhando. Aí a cigarra mexe com a formiga. Formiga, por que tu não descansa um pouco? E a formiga diz pra ela, olha, tá chegando o inverno. Então a gente tá colhendo comida porque pode ser que um dia a gente não tenha como sair pra pegar comidinha. E a cigarra, deixa de ser boba, não sei o que, né? Chegou o inverno, a cigarra não tem nada para comer e a formiga tem porque ela é um animal que trabalha. E aqui as pessoas estão simbolizando as formigas que trabalham, as formigas que armazenam alimentos. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão e voltam da venda o tempo inteiro, do mercado o tempo inteiro. Isso simboliza o trabalho das formigas, tá? Próximo. Temos aqui o texto O Ratos, desculpa, do Luiz Rufato, tá? Vamos lá ao texto. Ratos. Um rato de pé sobre as patinhas traseiras, rilha uma casquinha de pão, observando os companheiros que se espalhavam nervosos por sobre a imundície como personagens de um videogame. Outro, mais ousado, experimenta mastigar um pedaço de pano emplastrado de cocô mole, ainda fresco, e desagado arranha algo macio e quente, que imediatamente se mexe, assustando-o. No após que feito, aferra os dentinhos na carne tenra, guincha, excitado, o bando achega-se em convulsões. Então o ratinho achou um pedaço de carne lá, se assustou com o movimento da pessoa, viu que não era nada, meteu os dentinhos lá, tá comendo, e aí os outros escutam e vêm todos pra volta dele. O corpinho débil, mumificado em trapos fétidos, denuncia o incômodo, o músculo da perna se contrai, o pulmão arma-se para o berreiro, espelha um choramingo, entretanto, um balbúcio de lábios magoados em breve espasmo. A claridade envergonhada da manhã penetra desajeitada pelo teto de folhas de zinco esburacadas,
pelos rombos das paredes de placas do outdoors, mas é noturno ainda o barraco. Então aqui já no segundo parágrafo desse fragmento, conta sobre uma criança e como que é essa residência da criança, tá? A chupeta suja, de bico rasgado, que o bebê mordiscava, escapuliu rolando por sob a irmãzinha de 3 anos que ao seu lado suga o polegar com a insaciedade de quando mamava nos seios da mãe. O peitinho chiou o sono inteiro e ela tossiu e chorou, porque o cobertor fino, muxibento, que ganharam dos crentes, o irmãozinho de 6 anos enrolou-se nele. O colchão de mola de casal, onde se aninhavam, sobreveio numa tarde úmida. Manchas escuras desenhando o pano rasgado, loucas vomitando pó, aboletando no teto de uma Kombi de carreto, vencendo toda a estrada de Tapecerica, desde a Vila Andrade até o Jardim Irene, quando viviam com Birola, homem bom, ele. Uma vez levou a meninada no circo, palhaços, cachorro ensinando roupinha de balé, macaco de velocípede, domador chicoteando leão, desdentado em dentro da jaula, cavalos destros, trapezistas, equilibristas, pipoca, engolidor de espadas, maçã do amor, moças de maiô, algodão doce, serrador de gente, pirulito, sorvete de palito. Então, olha as realidades diferentes dessa criança, né? Como que as crianças viviam, como que era o ambiente delas e como que é descrito esse momento de felicidade das crianças quando elas vão ao circo, tá? Aí começou a abusar da mais velha, agora de maior, mas na época 13 anos. Enfesada, despejou álcool nas partes, riscou cabeça de fósforo. O fogo ardeu a vizinhança, salvou os filhos, mas o tal, aquele, em sonhos de crack torrou, carvão indigente. Dele herdou o menino, 8 anos, seu escarro, hominho. Ano passado, ou em antes, ignora, estourou a coceira, as costas, a barriga, as pernas, uma ferida só, coitado. Internado, as enfermeiras nem um pio ouviram, reclamaçãozinha nenhuma, uma graça. Levou bronca do doutor, absurdo, falou, irresponsável, berrou, disse para a mulher assistente social acompanhar, sarna, ela nem as caras deu. Pensam, é fácil, mas forças não tem mais, embora seus 35 anos, boca desbanguelada, os olhos estufados, os ossos estufados dos olhos, a pele russa, arquipélago de pequenas úlceras, a cabeça zoeirenta. Elíndias explodem nos pichains encipoados das crianças e ratazanas procriam no estômago do barraco e percebejos e pulgas entrelaçam-se aos fiapos dos cobertores e baratas guerreiam nas gretas. Já pediu, implorou, para de trazer ajudar, mas zoeira some dias e noites. Viu ela certa vez, carro em carro, filando, trocando no farol da Avenida Francisco Morato. Quando o frio aperta, aparece. Então aqui é uma realidade de uma família bem complicada, né? Completamente diferente do Cortiço. Mas essa realidade crua, violenta que o naturalismo traz. A de 12, ajuizada, cria os menorzinhos, carrega eles para comer a sopa dos pobres, leva eles para tomar banho na igreja dos crentes, troca a roupa deles, toma conta direitinho, a danisca, e faz eles dormirem contando invencionices
coisas havidas e acontecidas, situações entrefaladas no aqui e ali. Faz gosto no breu a vozinha dela, encarrapichada no ursinho de pelúcia que naufragava na enxurrada, encaverna-se sonâmbula ouvindo adentro, inoculando sonhos até mesmo na mãe que geme baixinho no canto, o branco dos olhos arreganhando sob o vai e vem de um corpo magro e tatuado, mais um nunca antes visto. Então, uma realidade aqui de uma família, né, gente, pobre, né, uma realidade de uma família que tem muitos filhos pelas condições em que vivem, né. A filha ali de 13 anos que vive na rua, provavelmente ela procurou meios de sobrevivência, né, que a levou à prostituição. Então, o Luiz Rufato, ele traz essa realidade nua e crua da sociedade brasileira, né, no período do naturalismo, tá? Escreva com suas palavras do que trata o texto lido, né? Então, espera-se que os alunos notem o texto descreve uma cena que ocorre em uma moradia muito pobre, na qual crianças disputam espaço com ratos e insetos. Dessa cena, o narrador comenta acontecimentos relacionados a jovens e adultos que frequentam esse lugar miserável. 2. Observe como o texto é composto. Destaque duas características do estilo que marcam essa narrativa. Então, várias características do estilo podem ser mencionadas. O uso da linguagem, que é muito próxima do coloquial. O vocabulário, gente, dificílimo de ler, né? Dificílimo mesmo. Ela é próxima do coloquial, mas ela é difícil de ler, né? As cenas se misturam uma nas outras, né? Às vezes não tem ponto, às vezes não tem vírgula, e isso que torna o texto difícil de ler, né? Quando ele diz aqui que a fragmentação é isso, é uma cena em cima da outra, é rato, é barata, é circo, é o homem do circo que leva essas crianças e traz esse momento tão lindo para elas, mas que em contrapartida ele abusa de uma criança que é mais nova, né? Então, assim, olha, essas cenas que são fragmentadas, que são rápidas e que traz todo o horror desse ambiente familiar, tá? 3. Que aspecto presente no texto de Rufato se assemelha à prosa naturalista do século XIX? Então, um dos aspectos que aproxima é a exploração do universo da miséria, alguns seres humanos que estão submetidos e como a vivência nesse universo afeta a vida dessas pessoas, né? Então, aqui, lá no parnasianismo, eles não queriam nem saber das desigualdades sociais, não queriam nem saber como é que as pessoas viviam, se viviam bem, se viviam com fome, se uns tinham muito, outros tinham pouco, né? E aí chega o naturalismo de sola, com toda essa imagem violenta, né? Pra dizer, olha, não é bem assim que tá acontecendo as coisas estão acontecendo desse jeito, tá? E o realismo também, ele traz a questão muito séria do adultério, né? O adultério no realismo, ele é uma das características mais importantes que existem, é o adultério. E o naturalismo traz essa visão violenta, assim, da vida das pessoas, tá? 4. O naturalismo foi uma estética que se colocava contra a idealização romântica da realidade, muitas vezes chegando a extremos, para denunciar a exploração humana. Observe a imagem e responda: para você, os pressupostos dessa estética ainda estão em sintonia com os problemas sociais contemporâneos? Justifique. Então, ainda está. Estamos vendo aqui uma criança, provavelmente uma criança moradora de rua, ou que vive naquela casa, naquele barraco, naquela situação, com ratos, baratas, né, com insetos
junto consigo, né? Então essa imagem ela reporta muito bem, ilustra muito bem esse fragmento que nós lemos, Ratos do Rufano, tá? E temos organize suas ideias e vamos para a hora do estudo agora. Assinale V para verdadeiro e F para falso. O naturalismo foi um movimento literário que propunha um retorno para o passado falso. Ele quer o que está acontecendo neste momento. Uma abordagem idealizada da realidade burguesa? Não. Ele quer a realidade das pessoas que estão vivendo em miséria. Uma observação superficial da realidade social? Não superficial, mas profunda, tá? A objetividade na descrição da realidade humana? Sim. Tá? Descreve a realidade humana sem colocar nenhum dos seus sentimentos. Descreve, ponto. Em nenhum momento daquele fragmento o narrador se sentiu incomodado com aquela visão toda. Ele não deu sua opinião, tá? Então, objetivo. Uma visão moralista da conduta individual? Não, tá? E sim coletiva. A respeito do naturalismo, pode-se afirmar: procura relatar a dimensão sombria da existência humana, não uma dimensão sombria da existência, mas uma dimensão real da existência. Defende a impessoalidade do autor perante a obra? Sim. É uma estética que ocorreu somente no Brasil? Não, ocorreu em outros lugares, não somente no Brasil, tá? 3. Leia as afirmações e reescreva aquela que apresentar erro corrigindo-a. Então, o naturalismo pode ser caracterizado pelo diálogo estreito com algumas correntes do pensamento científico-filosófico desencadeadas no século XIX, e especialmente com darwinismo e determinismo. Sim, a subjetividade, uma das marcas da escrita literária romântica, subjetividade não, objetividade, é negada pelo naturalismo. Sim, que assim como o realismo, busca uma expressão estética mais próxima da vida como ela é, completamente correta. É possível estabelecer uma continuidade entre o romantismo histórico e o naturalismo. Não tem nada de romantismo aqui, pois ambos procuram se basear em achados científicos para construir suas narrativas. Não, gente, o romantismo histórico ele vai trazer lá a questão indianista, ou lá no Portugal, quando eles vão trazer, dizendo que as navegações portuguesas eram o que existia de melhor no mundo, tá? Então não tem nada aqui de romantismo histórico, nem de qualquer outro romantismo, tá? Não existe a subjetividade nos textos naturalistas. 4. Do ponto de vista estético, o naturalismo é caracterizado pelo objetivismo, tá? Texto das 5 e das 6. Vamos ver que vocês leiam, tá? Por favor, esse texto aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu já li o Cortiço e Ratos do Rufalo, tá? Então leia esse pedaço aqui que também é do Cortiço. O efeito expressivo no texto, bem como seu pertencimento no naturalismo em literatura, baseia-se amplamente no procedimento de explorar de modo intensivo aspectos biológicos da natureza. Entre esses procedimentos empregados no texto, só não se encontra a letra E, focalização dos processos de seleção natural como principal força direcionada para o processo evolutivo. Não fala de processo evolutivo em momento algum, tá? Ele fala que o meio determina o homem, que o homem ele nasce naquele ambiente e é naquele ambiente que ele vai, e é daquela forma como as pessoas se relacionam naquele ambiente que ele vai também se relacionar, tá? Não tem nada de processo evolutivo. Em que pese a posição programática do naturalismo ao romantismo, verifica-se no certo e na obra a que pertence
a presença de uma linha de continuidade entre o movimento romântico e a corrente brasileira, naturalista brasileira, a saber, a necessidade de autodefinição natural. Então sai daquele romantismo em que nada é definido, né, a não ser imaginário, um mundo idealizado, e vai para o naturalismo, em que as pessoas elas querem dizer como que é a realidade nacional, tá? No bloco superior abaixo estão listados 2 nomes de personagens da obra O Cortiço de Luís de Azevedo. No interior, descrições desses personagens. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. Então, letra D, tá? É loura pálida com modos de menina e boa família. Pombinha. Casa-se a fim de ascender socialmente. Pombinha. Possui farto cabelo crespo e reluzente. Rita Baiana. Mantém personalidade inalterada ao longo do romance. Rita Baiana. Descobre a certa altura do romance sua plenitude na prostituição. Pombinha. Então percebam que a Pombinha, ela é loira, ela não é negra, né? Ela não tem um cabelo crespo, o cabelo dela é liso, ela é loira. Com olhos de menina de boa família. Ela não é de boa família, mas os olhos dela simbolizam isso. E ela se casa e ascende socialmente. Então ela casa com uma pessoa que tira ela lá do cortiço, né? Ela vive uma outra pessoa. Só que ela pertence àquele ambiente do cortiço. Ela vai terminar como? Prostituindo-se. Então o homem ou a mulher, né? Ele vai agir de acordo com o seu meio, onde vive, onde é as suas raízes, não tem como fugir. Por mais que tu pareça uma pessoa de boa família, que seja loirinha, que tu case, tu vai cair no ambiente de degradação, que é o que acontece onde tu nasceu, tá? Considera-se o início do movimento naturalismo no Brasil quando a Luís de Azevedo publica Cortiço. Gente, Cortiço, a obra naturalista brasileira, como eu já disse pra vocês, tá? Queridos, leiam o texto da 9, por favor, tá? Ele é bem grande. E aí vocês dão uma pausinha aí no vídeo, pra quem não foi à aula, né? Pra gente continuar aqui. Sobre o trecho do capítulo 11 de Bom Crioulo, sua relação com todo o romance, assinale a alternativa correta. Então a correta é a letra E. As palavras de Herculano provocam a indignação de Amaro, embora o bilhete sem resposta já lhe tivesse incutido na imaginação a possibilidade em que Grumete estivesse amigado com outro homem. Tá? 10 temos um outro texto, gente, que também é do Cortiço. Então, explica que se refere ao rigoroso assentismo inicial da personagem em questão e as modalidades diretas e brutais exploradas que ela emprega. Então, eu vou ter que ler porque eu não anotei aqui a resposta. Vamos lá. Com o efeito que há no cortiço são formas primitivas de amealhamento, a partir de muito pouco ou quase nada, exigindo uma espécie de rigoroso ascetismo inicial e a aceitação das modalidades diretas e brutais de exploração, incluindo o furto como forma de ganho e transformação da mulher escrava que acompanha a máquina. Escrava em companheira máquina. Aloísio foi, salvo erro meu, o primeiro dos nossos romancistas a descrever minuciosamente o mecanismo de formação da riqueza individual. No cortiço, o dinheiro se torna implicitamente objeto central da narrativa, cujo ritmo acaba se ajustando ao ritmo da sua acumulação, tomada pela primeira vez no Brasil como eixo de composição ficcional. Letra A. Explica a que se refere o rigoroso ascetismo inicial da personagem em questão e as modalidades diretas e brutais que exploram que ela emprega. Então ela explora as pessoas porque já está tudo voltando para o capitalismo.
tá? Identifique a mulher escrava e o modo como ela se dá sua transformação em companheira máquina. Porque ela é uma pessoa que não tem sentimentos, que ela só trabalha como máquina, né? Só trabalha automaticamente. Ninguém vê essa pessoa como alguém realmente humano, tá? Contemporâneo de Luís de Azevedo, Machado de Assis consagrou-se pelo caráter genuíno de sua obra, sobre a qual se afirma. Então isso aqui é lá do realismo, tá? Mas eu vou deixar gravado aqui a resposta, porque senão depois a gente esquece, tá? A expressiva produção do autor inclui uma primeira fase, a que estão vinculadas obras como Helena e Iaiá Garcia, verdadeiro. Um traço marcante no discurso do narrador de Dom Casmurro é a presença de incoerência na avaliação de seu passado. Com certeza, porque o Dom Casmurro, ele tá narrando sua própria história, então é narrador em primeira pessoa. Se eu for falar da minha história, do meu passado, ele vai ser cheio de incoerências. Por quê? Porque eu nem lembro direito das coisas. Ainda mais o Dom, que achava que a Capitu estava traindo ele. Então vai ser tudo cheio de incoerência, tá? Os contos de Machado de Assis diferenciam-se dos romances não apenas pelo ritmo das narrativas, mas principalmente pelas temáticas abordadas. Então eles se diferenciam pelas temáticas abordadas, né? E se diferencia pelo enfoque, que é da realidade, tá? A ação de Quincas Borba desenvolve-se em Barbacena e no Rio de Janeiro, sendo esse último local de todo o infortúnio da personagem Rubião, verdadeiro. O narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas, filme que vocês vão ver, de início implica em detalhes ao leitor o processo de narração além do túmulo. Ele não fala além do túmulo, ele fala do que aconteceu antes do túmulo, quando ele era vivo. Ele narra a sua história quando ele era vivo, tá? Na obra-prima de Aloysio de Azevedo, o Cortiço, letra C, consagra-se na literatura brasileira a prosa naturalista, marcada tanto pela associação direta entre meio e personagens, quanto pelo estilo agressivo. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre o naturalismo no Brasil. O naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. Para responder à questão, leia o fragmento do romance O Cortiço de Aloysio de Azevedo e as afirmativas que seguem. A maldizia soluçando a hora em que saía da sua terra. Essa boa terra cansada, velha como que enferma. Essa boa terra tranquila, sem sobressaltos nem desvaneios da juventude. Sim, lá os campos eram frios e melancólicos, de um verde alourado e quieto, e não ardentes e esmeraldinos, e afogados em tal sol, em tanto perfume como deste inferno, onde em cada folha que se pisa há debaixo um réptil venenoso, como em cada flor que desabota, em cada moscardo que adeja há um vírus de lascívia. Lá, nos saudosos campos da sua terra, não se ouvia em noites de lua clara roncar a onça e o maracajá, nem pela manhã ao romper do dia rilhava o bando truculento das queixadas. Lá não varava pelas florestas a anta feia e terrível, quebrando árvores. Lá a sucuruju não chacoalhava a sua campainha fúnebre, anunciando a morte, nem o coral esperava traidora o viajante descuidado para lhe dar o bote certeiro e decisivo. Lá o homem não seria anavalhado pelo ciúme de uma capoeira. Lá Jerônimo
Seria ainda o mesmo esposo casto, silencioso e meigo. Seria o mesmo lavrador triste e contemplativo como o gado que à tarde levantava para o céu de opala o seu olhar humilde, compungido e bíblico. Então, pela análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas a 1, a 2 e a 3, que diz o seguinte: a diferença entre a velha e a nova terra é marcada pela força da natureza que transforma a vida e o comportamento do homem. 2. Expressões como cansada, enferma, frios e melancólicos, nas referências 1, 2, 3, respectivamente, assumem uma conotação positiva para a mulher de Jerônimo ao definirem o espaço da felicidade permitida na velha terra. 3. As ações dos animais, pintadas como os tons fortes do naturalismo, narram os perigos que Jerônimo e sua mulher vivem na selva. Tá? 5. Leiam esse textinho da 5, tá? Por favor. São características desse texto consideradas típicas do naturalismo, entre outras: C. A comparação dos seres humanos com animais, a promiscuidade. 16. Dos segmentos a seguir, extraídos de O Curtiço, de Aloysio de Azevedo, marque o que não traduza exemplo de zoomorfismo, que não tem a questão dos animais. Então, letra A. Zulmira tinha então 12 para 13 anos e era o tipo acabado de fluminense, pálida, magrinha, com pequeninas mechas roxas nas mucosas do nariz, na mucosa do nariz, das pálpebras e dos lábios, faces levemente pintalgadas de sardas. Então não tem nada aqui que remeta a animais, tá? 17. Acerca do romance O Curtiço, de Aloysio de Azevedo, não é correto dizer que todas as personagens, por serem muito pobres, enveredam pelo mundo do crime ou da prostituição. Não é. A pessoa, ela vai agir de acordo com o meio, tá? Se tu vive naquele meio, tu vai agir de acordo com aquele meio. Não é porque tu é pobre que tu vai agir de forma animalesca. Não, o meio que tu vive tem que propiciar essa forma animalesca. 18. Alguns filmes nacionais, tais como Cidade de Deus ou Última Parada, 174, apresentam uma relação com muitos dos aspectos do naturalismo. Qual das informações a seguir melhor evidencia essa proximidade? Justifique sua escolha. O que aproxima a estética naturalista do século XIX com as produções contemporâneas indicadas é a temática da violência em espaços marginalizados da cidade. Sim, tá? Sim, porque o naturalismo ele traz que existe pessoas que vão viver na cidade, que vão morar do lado de pessoas com muito dinheiro, que no entanto elas estão sendo marginalizadas e vão agir com violência, tá? As pessoas, lembra que as pessoas acordavam e já gritavam, brigavam, né, umas com as outras. E nesses filmes tem bem essa tradução. A abordagem da miséria humana presente nos dois filmes é desenvolvida a partir de uma visão determinista da realidade, isto é, desde o início dos filmes, o espectador sabe que a violência será um fator decisivo nas vidas dos personagens, algo inevitável, tal qual o destino previamente descrito. No Curtiço também vai acontecer isso, né? Por quê? Porque tem a questão determinista, tá? Que nós já falamos tantas vezes. Então, leiam o textinho, por favor, da 19, dá uma pausa aí no vídeo e depois venham para a resposta, tá? O enlace amoroso, seja na perspectiva de Rita, seja na de Jerônimo, letra B. É desejado com intensidade e lhes aguça os ânimos. Olha que lindo, lhes aguça os ânimos. Mas lá chamam eles de animais, né? 20. Letra C. Dei o textinho, tá? É exemplo do plano artístico caracterizado no contexto desse trecho que se lê em
Mas, em instante, o senhor Justino, o administrador, sem poder mais suportar as câimbras que lhe dava a posição forçada por ele mantida, conseguiu levantar-se para chegar até junto da parede onde tentou apoiar-se. 21. Leia o trecho do texto em que encontra na orelha do livro Eles Eram Muitos Cavalos, de Luiz Rufato. Esse livro aqui é aquele que a gente leu lá, o fragmento dos ratos, tá? Então, letra não, vamos lá, tem que responder. A leitura de Eles Eram Muitos Cavalos é puro espanto, um desassossego, vertigens, calafrios, empalidecimentos, rodamoinhos, encontro permanente só com inesperados. As narrativas sem fim, a montagem cinematográfica do amargor urbano, o ritmo alucinante e imperativo, a ousadia da diagramação, os neologismos, o bem escrever visceral. Letra A. Para você, essa é uma boa descrição dos efeitos que pode provocar o trecho de Rufato lido nessa unidade? Vocês todos me disseram que sim, tá? Porque tudo que foi dito ali naquela passagem é inesperado, como o fato do cara levar as crianças pro circo e ele abusava de uma das meninas, né? Os elementos enfatizados pela leitura de Fanny Abramovich, que é esse fragmento aqui, tá? Se aproximam dos aspectos relacionados à estética naturalista, vocês me disseram que algumas coisas sim e outras não, tá? Por exemplo, neologismo não é uma característica do naturalismo. Vocês me trouxeram dizendo que isso era um pouco diferente, tá? Mas as outras coisas que são pontuadas ao comportamento humano, sim, tá? Retome a leitura do trecho de Germinal e o Curtiço que se encontram ao longo dessa unidade. Escolha um deles e escreva 2 parágrafos que, da mesma forma que o parágrafo de Fanny Abramovich, tem a função de apresentar os efeitos que a leitura do trecho do romance escolhido provoca em seu leitor. Então, como era tema, vocês me elucidaram o que vocês acharam dos 2 contos que estão expostos no livro de vocês, tá? Gente, encerramos aqui nesse vídeo, né, a aula do dia 2 de setembro. Qualquer dúvida para vocês que não foram à aula e que foram à aula, é só me escrever ou perguntar na próxima aula, tá bom? Tchauzinho!